É uma maravilha e um privilégio que o Senhor Deus nos dá. Muito bem, vamos orar e assim as crianças poderão sair para o culto infantil e nós seguiremos aqui para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Oremos. Muito obrigado, Santo Deus. Muito obrigado. Juntamente que o Senhor Deus possa abençoar também nossas professoras, as irmãs que se dispõem a servir na casa do nosso Deus, com o propósito de glorificá-lo, ensinando a sua palavra aos nossos filhos. Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Fala, Neuza, que me olhas, que me miras. É Efésios, mas eu quero primeiro falar só brevemente a respeito de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que este foi a nossa última mensagem em que Pedro, aqui nesse versículo 10 do capítulo 2, ele encerra um período de exortação à igreja. E nesses versos 9 e 10, ele vai mostrar a nós o que nós somos, e diz a palavra de Deus que nós já não somos mais, ou nós não somos aqueles que tropeçaram na pedra angular, que é Jesus Cristo. Nós, muito pelo contrário. O que é que aconteceu com nós? Conosco, ele disse no verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como nós lemos e também nós muitas vezes cantamos isso aqui. Então, o que Pedro está falando é a respeito de ser igreja. E ele termina essa parte da sua carta de ser igreja neste versículo 10. E a partir do verso 11 até meados do capítulo 3, ele vai tratar sobre a prática na vida cristã. Mas como eu falei para os irmãos na semana passada, nesses 2 próximos domingos eu quero seguir falando do que é ser igreja com os irmãos. E eu desafiei os irmãos para que vocês pudessem, durante a semana, ler Efésios 4, que é o texto que nós abordaremos nessa noite. E eu já desafio os irmãos para que, não vou lembrar agora o versículo, mas depois, acho que é João 15, que nós vamos falar na próxima semana, continuaremos falando isso. João 15, confirmado? João 15 é o texto em que nós trataremos semana que vem, no decorrer da mensagem, lá no finalzinho, eu tenho anotado e vou passar para vocês, tá bom? Pois bem, então continuaremos a tratar sobre este assunto, e agora você pode lá voltar para a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós abordaremos apenas alguns versículos 1 a 16. Quero dizer aos irmãos que, olha só, semana passada foi uma mensagem de uns 40 e tantos minutos, com 2 versículos, e aí você pode pensar, meu Deus, o que será de nós essa noite? 16 versículos. Mas nós trataremos esse texto não expositivamente, de versículo a versículo, mas será uma mensagem que trará um texto panorâmico, tá bom? Sim, e aí você está desafiado, como foi nessa semana, de ler Efésios 4, a ler nesta semana o Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 8, tá bom? Que vai ser este texto em que nós falaremos na próxima semana. É uma metáfora que Jesus conta, né? Metáfora é uma história que ele vai fazendo um paralelo a respeito dele mesmo e nós, sendo ele a árvore e nós os galhos. É isso. Então, vejam isso, considere isso, para que nós fechemos, então, essa série de mensagens que fala o que é ser igreja. Pois bem, nós vamos percebendo quando vamos ficando velhos, quando os filhos começam a se preocupar com aquilo que nós fazemos. Eu falei assim para os meus filhos, olha,
Eu vou apresentar um vídeo essa semana de uma igreja. E os dois ficaram preocupados. Não, você não quer deixar eu ver o vídeo primeiro, pai? Não, confia em mim, vai dar tudo certo, meninos. Pedro, solta o vídeo. Família. Hoje fomos conhecer a Lagoinha Asa, e eu pensei que era uma universidade dos Estados Unidos. A igreja é tão grande que precisa pegar o Uber dentro da própria igreja para ir para outros departamentos. E me deparei com essa parede linda de Instagramável que fica na frente do auditório principal da igreja, toda preparada para a mídia, claro. Depois conhecemos a sala dos voluntários. E sério, eu poderia ficar nessa sala o dia inteiro. Tem água, suco, energético, TV e muito mais. Isso é honrar os voluntários. Depois fomos conhecer a Lagoinha Kids. E pensei que estava entrando em um cinema. Tem até a pipocaria. Para ir para o auditório do Kids, tem que passar por esse corredor, que é mais um espaço instagramável. E olha que coisa mais linda esse espaço. Aqui também acontecem outras reuniões e alguns encontros de jovens. E esse foi um dos lugares mais lindos. O lago onde acontecem os batismos. Sem condições esse espaço, seria o lugar onde eu mais ficaria. O lago cheio de peixes, que tem até tartaruga. Depois fomos em outro espaço para isso, mas nunca pergunta. Ninguém entra com segurança das crianças, elas são todas registradas. Depois ainda fomos tomar um cafezinho na sala dos pastores. É bem chique, viu? Bem alfabete mesmo. Tem quadros de esportes. E ainda estão construindo mais coisas para que os membros possam passar o dia inteiro na igreja. Se eu já moro na minha igreja, aqui eu ia pegar um quartinho para colocar minha cama. E o melhor da igreja são as pessoas que não conseguimos dar esse grupo por causa do parental baixo. O Ricardo. Esse cara é simplesmente sensacional. Uma simplicidade de carinho incrível. Vou chamar ele para tomar um café em minha igreja. Esse vídeo, eu tenho a impressão de que ele está um pouco acelerado, né? Mas eu vou tentar resumir. Hã? Talvez estigaria uns 2 minutos, né? Mas é um vídeo apresentando a igreja Lagoinha, lá de Alphaville. Fui eu, Pedro. Só fazer um teste para ver se o Pedro... Ah, sou eu mesmo. Quem quer ser igreja? Quem quer ser igreja? A igreja que nós acabamos de ver. Eu quero ser essa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. Quem não gostaria? Eu quero que os meus filhos já cresceram. Eu quero que os meus netos cresçam nessa igreja. Eu quero passar meus domingos em família nesta igreja. É maravilhosa. Tem tudo. É tipo, sabe, um shopping center que você chega, tem um local que você pode tomar o seu café, tem um local para você descansar. Tem para tudo. Quem não quer fazer parte desta igreja? Pode soar uma crítica da minha parte, mas acredite, não estou criticando a igreja. Sabe por quê? Porque nós, guardadas as devidas proporções, pensamos, né, igual. Nós não pensamos diferente. E eu quero mostrar isso para vocês. Buscamos melhorar a cada dia, ou não? Não procuramos melhorar cada dia com o propósito de oferecer um local acolhedor, agradável às pessoas? Fazemos isso, claro que fazemos. Olha só, você agora está sentado num banco? Palavra difícil. Como, irmã? Pronto, vamos ficar com isso aí. Eu ia falar alcochoados. Mas é mais difícil. Mas olha só, estamos em bancos almofadados. Agora não estamos passando calor, mas temos ar-condicionado. Temos água fresca, que não falta mais. Lembra, a gente tinha um filtro que não dava conta, né? A Mari vinha com aqueles galão de 5 litros. Aproveitar que ela não está aqui, vamos falar mal da Mari. A Mari vinha com aqueles galão de 2 litros, encostava lá, levava tudo. Agora não. Temos água fresca. Temos um ambiente limpo, uma boa qualidade de som, podem acreditar. Temos um cafezinho sempre fresco. Sabe o que temos aqui também?
pessoas acolhedoras, ou não? Temos. Por que buscamos isso? Por que procuramos oferecer isto? Queremos realmente que as pessoas que nos visitam permaneçam conosco, não é isso? Muito bem. Qual é a diferença nossa para a igreja do vídeo que acabamos de assistir? As intenções são as mesmas. Sabe o que muda? É que nós não temos dinheiro, o poder aquisitivo. É o bairro. Pode ser lá em Alphaville, né? Pode ser também, lógico. Poderíamos até, por que não, né? Vamos mudar para Alphaville, né? Mas Deus nos estabeleceu aqui. Então o que muda é o poder aquisitivo. Mas ainda, olha só, dentro das nossas limitações, nós estamos com um projeto da Laje, não estamos? Com qual finalidade? Finalidade é realmente oferecer um espaço, né, de comunhão, um espaço de lazer. Eu sonho, irmãos, de ter lá na nossa, aqui quando bater a laje aqui, a gente tem uma mesa de ping-pong, eu queria pôr de um lado assim, uma máquina, sabe aquelas máquinas de videogame, de Street Fighter? Isso, eu quero ter uma máquina de Street Fighter aqui, do outro lado para os mais velhos, aquela máquina de come-come. Gente, vai ser bom, a gente vai ter comunhão, vamos ficar aqui no dia... Eloy, vai dizer que não sabe o que é come-come. Também, por que não? Olha só, os propósitos é fazer com que a gente tenha um ambiente acolhedor, um ambiente agradável. As mulheres estão aqui, o que é come-come? Não, aqueles bichinhos, ele comia, aqueles bichinhos amarelos, isso aí, ia comendo os pontinhos. Mas olha só, a intenção é a mesma, é proporcionar um ambiente agradável, né? Tanto lá quanto cá, é a mesma coisa, não é isso? Mesma coisa. O grande desafio dessa noite que eu trago aos irmãos é entender o que é ser igreja. É isso que nós precisamos entender, mas entender o que é ser igreja dentro de uma perspectiva bíblica. E para isso, agora sim, nós vamos considerar o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 16. Como eu já disse, nós não vamos trabalhar o texto versículo por versículo, como nós temos o hábito de fazer, né, como temos feito, aí exposto o livro de 1 Pedro, mas nós vamos trabalhar esse texto de 16 versículos numa visão panorâmica do assunto do texto. Então nós vamos procurar entender qual é o assunto do texto e o que o texto fala sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá ler o texto bíblico. Lendo aqui na NVI, diante dos protestos, diz assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-vos, eu imploro, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha, também preste atenção nisso. Paulo está falando. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós, irmãos, da Igreja Batista Regular em Jardim Palmira. Que versículo que eu estou? Obrigado. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Verso 11.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quem quer ser igreja? O que é ser igreja? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, igreja o que é, senão uma associação? Igreja é uma associação, como tantas outras por aí, e como associação que ela é, a nossa igreja, ela é dotada de um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A nossa igreja, como uma associação e com uma personalidade jurídica, ela tem uma sede, ela tem um estatuto, conforme o Código Civil Brasileiro determina, que é assim que funciona a igreja. Não é bagunçado, não. Você pensa que é bobeira? Não é nada. O governo, ele estabelece na lei como que deve ser uma associação. E dentro dessa lei do Código Civil, ele estabelece qual é a finalidade. O que vocês vão fazer? Aí nós falamos, olha, ensinar a palavra de Deus e tudo mais, e o governo quer saber mais. Como que vocês vão se manter? Então, tudo, aí nós temos que estabelecer esse estatuto. Nós, como igreja, na associação que somos, nós vamos estabelecer, nós vamos nos sustentar com as nossas ofertas e dízimos. É assim. Isso tudo consta no estatuto, porque a legislação do nosso país exige que seja feito dessa forma. Então, nós temos um estatuto para demonstrar ao governo e temos também um regimento interno, né, que os novos membros, os candidatos a novos membros, vão estudar comigo. O regimento interno, né, os nossos direitos e deveres como membros dessa igreja. Quem pode participar da igreja? Qualquer pessoa que professa a fé pública em Jesus Cristo, que tenha sido batizado nas águas e que leva uma vida moralmente condizente com a dignidade das Escrituras. É assim? Se for o teu caso, seja bem-vindo. Está convidado a ser igreja. Quem quer ser igreja? Ser igreja é uma vocação. O verso 1, quando Paulo está rogando aos irmãos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ser igreja, então, sim. É uma vocação, sim. É algo somente possível aos salvos e capacitados pelo Senhor a viverem este privilégio. Ser igreja, portanto, é uma vocação. Ser igreja, portanto, é um privilégio. Falando ainda de vocação, provavelmente você conhece alguém com alguma vocação, por exemplo, vocação de ser policial, vocação de ser um médico, vocação de ser um assistente social, vocação de trabalhar na enfermagem.
Vocação de ser professora, meu Deus! Só pode ser vocação. Quem é maluco o suficiente, a Rose, para enfrentar 40 alunos, uma sala de... Não, gente, é vocação. Vocação para ser um missionário, vocação para ser um padre, por que não? Vocação para ser um pastor. Precisa ser vocacionado, não é isso? Pois bem, a senhora, minha esposa, aproveitando que ela não está aqui, eu espero que ninguém conte para ela, a minha esposa... está sendo gravado. Não está aqui porque está dando aula para as crianças. Senão o pessoal vai assistir no YouTube e fala, cadê a esposa do pastor? Está dando aula. Então, a minha esposa, ela tem uma vocação do socorro, dom do socorro. Então, ela cuidava, o pessoal do Tremembé talvez lembra das 3 velhinhas, desculpa, irmãos, o termo, mas elas realmente eram mais de 90 anos, vocês são novinhas. Se lembram, alguém lembra o nome? A irmã, ai meu Deus, não vou lembrar do nome, eu esqueci. Eram 3, uma morava na rua da minha casa ali, faleceu há pouco tempo, não vou lembrar o nome, mas o que acontece? Ela tinha uma vocação, e o marido dela já era muito velho também, gente, era sem brincadeira, ela tinha, se eu não me engano, 96, e o marido dela já tinha beirando 100, 101 anos, eu não me lembro exatamente a idade, mas não tinha ninguém para cuidar do velho. O que a Nilva fazia? Ia cuidar do homem lá. Mas quando fala em cuidar, Jô, graças a Deus, obrigado, irmã, a cuidar do idoso. Jô, pronto, podia usar a Jô que está aqui. Olha só, ela ia lá, cuidar, gente, é dar banho, é limpar. E teve um dia que a Nilva estava muito atarefada e ela falou assim, escuta, você não pode ir lá cuidar dele, Severino, não me lembro. Eu falei, Nilva, me chama para bater uma laje, mas não me chama para isso, eu não consigo. A impressão que eu tenho é que a pessoa que lida com algumas coisas, algumas determinadas coisas na vida, tem que ser vocacionado para aquilo, porque senão não consegue. Então, irmãos, quando falamos de vocação, é isso, é um chamado para algo específico. Tem a Marina também, pronto. Tinha várias outras aqui que eu poderia usar como exemplo. Então, olha só, vocação, meus irmãos, é esse chamado. Então, algumas pessoas não são capazes de fazer aquilo que outros fazem com naturalidade, porque não tem vocação para aquilo. E Paulo está exortando os irmãos da igreja a viver de forma dignamente, em conformidade, com a vocação para o qual foram chamados. É a exortação, é a oração. Então, estes irmãos, e aí eu nos incluo também, nós fomos chamados para ser igreja e não somente para fazer parte de uma igreja. E há uma distinção que eu quero abordar mais adiante. O que nós somos? Fazemos parte de uma igreja ou somos uma igreja? No versículos 2 a 3, ele vai abordar o perfil dos vocacionados. Diz assim, sejam completamente irmãos que foram vocacionados, que foram chamados para ser igreja, só por essa razão que vocês estão aqui. Completamente humildes e dóceis. Obrigado, Pedro. Está esperto. Humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, o perfil dos vocacionados é isso aqui, a humildade, ser doce, amável, ser paciente, fazendo todo o esforço para manter a unidade. Essa unidade que foi promovida pelo Espírito de Deus, que juntou no mesmo local, pessoas tão distintas, diferentes, criados de maneira diferente, diferente na questão social, econômica, de educação, mas nos juntou e nos fez um só corpo, que é esta igreja,
Veja só que maravilha, só mesmo um milagre de Deus poderia fazer com que nós nos amássemos e nós compartilhássemos do mesmo desejo que é servir a Jesus Cristo. Não há outro motivo, não há outra explicação, e a própria palavra de Deus diz que isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Agora, o que Paulo está dizendo é que nós devemos fazer o quê? Todo o esforço. Nós temos que nos esforçar para nos mantermos unidos. E aí temos que tomar alguns cuidados, né? Questões de picuinhas, facções, fofocas. Não. Nós devemos nos afastar disso. Não só isso, como sermos pacientes uns com os outros. Nós temos que lembrar, né, que fomos criados de forma diferente, educação diferente, né? Eu mesmo fui criado quase como um lorde dinamarquês, só que não. Então, as criações são diferentes, devemos suportar uns aos outros em amor, e eu suporto muita gente. Não é isso, suportar. Suportar é isso aqui, ó. É ser isso aqui, ó. Isso aqui está suportando esse aqui. É um dando o que? Suporte para o outro. Então são algumas qualificações ou são o perfil dos vocacionados. É fácil? Alguém poderia dizer, mas é impossível viver desta forma. Eu concordo. Com quem pensa assim, eu concordo, né? Como diz o ditado, em número, gênero e grau. Mas, no entanto, porém, todavia, aos vocacionados não é impossível. Aos vocacionados a ser igreja, não é algo impossível. Os vocacionados, que têm a vocação, são chamados a viverem de forma humilde e dóceis, pacientes, que suportem uns aos outros em amor. Isso é ser igreja. Isso é ser vocacionado a ser igreja. E não só isso. A unidade deve ser preservada, diz o verso 4. Olha a unidade. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E ele continua até o verso 6, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a igreja é este corpo sobrenatural de Deus, pois é pela ação do Espírito Santo, como nós já falamos, que ela une pessoas distintas no mesmo corpo. E isso exige, esse esforço é o que se exige do crente para conservar esta unidade pelo vínculo da paz. Veja, meus irmãos, que Deus uniu por meio do Espírito Santo. Deus uniu a igreja. Mas cabe a nós mantermos essa unidade, o que exige da nossa parte, esforço. Então nós podemos dizer que a igreja é o resultado de uma vida, a vida de Cristo. Pois foi por meio da sua morte, foi por meio da sua ressurreição, que foi possível unir povos de todas as línguas, raças e tribos. E essa unidade, esta igreja, portanto, ela deve ser preservada. Interessante, né? Que Deus ele veio e nos outorgou esta responsabilidade de manter a unidade. E ai daquele que provoca dissensões ou facções na igreja. Igreja pela qual Jesus Cristo morreu. Ser igreja é vocação. Deve-se viver, resumindo, de modo digno desta vocação. Ser igreja exige esforço para manter o vínculo da paz
e a unidade do Espírito. Voltando à grande pergunta da noite: quem quer ser igreja? Quem quer ser igreja? Paulo, ele continua expondo a palavra do Senhor, mostrando o que é ser igreja. Nós falamos agora há pouco as exigências, né, para ser igreja. Pode até parecer pesadas ou impossíveis para alguns, mas não para os vocacionados. Porque Deus, ele não somente nos vocacionou a ser igreja, mas ele também nos capacitou a ser igreja. Então Deus, ele exige algo de nós, mas não exige aleatoriamente. Ele exige aquilo que nós podemos cumprir, porque ele nos capacitou a cumprir. Então, o Senhor Deus, essas exigências que ele nos apresenta, é porque nós fomos capacitados para servir. Se você é um vocacionado a ser igreja, e não somente fazer parte de uma igreja, você é capacitado pelo Senhor. Interessante que em nossos dias, quando se fala em graça concedida, ou graça alcançada, invariavelmente está envolvida alguma questão de bênção, né? Alcançada. Eu recebi uma graça. O que você pensa? Recebeu algum favor de Deus no sentido de saúde, financeiro, social e por aí vai. Mas a graça que a palavra de Deus, ela está nos revelando nessa noite, tem uma largura, altura, uma profundidade maior que qualquer outro bem, seja material ou imaterial. A graça que o texto da palavra de Deus nos diz, de sermos capacitados para ser igreja, que nós vamos chamar agora de vocação, mas uma vocação na prática, é servir na igreja de acordo com a capacitação que Deus dá a cada um de nós. E essa capacitação que Deus dá a cada um de nós, nós recebemos do próprio Senhor no ato da nossa conversão. E é por este motivo que nós devemos nos dispor a servir. E é por isso que nós devemos nos colocar na frente para sermos úteis e não nos esconder diante das necessidades apresentadas pela igreja. Então, se eu sou um vocacionado por Deus, eu imediatamente vou me colocar à frente e eu quero servir, eu quero ser útil, porque eu fui capacitado para isso. Agora, se eu sou apenas parte de uma igreja, se eu faço parte de uma igreja, eu vou ser omisso, eu vou me esconder das necessidades que são apresentadas pela igreja. Não vou me dispor a servir. Os versos 11 e 12 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, ou com a finalidade de quê? Preparar os... Quem são os santos? Somos nós. Preparar os santos para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, diz que Jesus Cristo capacitou para o aperfeiçoamento dos santos, para serviço, para servir, com o propósito de que a igreja de Jesus Cristo, que é essa aqui que estou olhando para ela, deixa eu entrar e faço parte dela, que nós sejamos edificados. Ser igreja, meus irmãos, é uma vocação. Ser igreja deve-se viver de modo digno dessa vocação. Ser igreja exige de nós esforço para manter o vínculo da paz, na unidade do Espírito Santo e nos submeter
nos submeter ao aperfeiçoamento com o propósito de servir. Quem quer se submeter? Quem gosta de se submeter a outros? Quem quer ser igreja? Agora, pertencer a uma igreja não traz consigo responsabilidade. Pertencer a uma igreja é como fazer parte de uma associação. Você comparece, preste atenção, assiste os cultos, vem à escola bíblica dominical, adquire conhecimento e a pior parte, adquire conhecimento pelo conhecimento, como parte da igreja, ou como parte da associação, cumprir com as minhas obrigações para a manutenção da instituição e está tudo certo. Sabe o que importa? É que eu estou fazendo? Isso aí. Então, pertencer a uma igreja é isso. É vir, assistir, se encher de conhecimento. Como faz parte da associação, sou obrigado a contribuir, porque a associação tem que se manter. Beleza, fechou. Estou cumprindo a minha parte. Estou satisfeito. Vou embora para casa. Semana que vem eu volto. Me relaciono com as pessoas. Estava falando agora há pouco sobre isso com a classe dos novos membros. Me relaciono com as pessoas. Estou satisfeito, vou embora. Isso é pertencer a uma igreja. Pertencer a uma associação. Agora veja só. Ser igreja é outra coisa. Ela carrega consigo responsabilidades. Ser igreja é servir, participar, se envolver. E Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita para isso. Você vai olhar para a igreja. Você que foi vocacionado a ser igreja, você vai olhar para a igreja e vai se encantar e desejar servir uns aos outros, porque você foi vocacionado para servir. Você vai chegar aqui e vai ver o que eu posso fazer, aonde eu posso me encaixar, aonde eu posso ser útil. Isso sim é ser igreja, é ser vocacionado. O vocacionado não fica parado, o vocacionado está sempre em ação, buscando em atitudes, onde eu posso me encaixar, o que eu posso fazer, onde eu posso ser útil. E eu reparo tudo. Vocês irmãos, sou calado às vezes, mas eu reparo tudo. Às vezes, poxa, eu estou passando entre os bancos, todo mundo passou, saiu pisando papel no chão, copinho de café nas vidros. As pessoas passam, eu acho incrível, eu fico conformado com isso. As pessoas passam, tá lá, não perceberam, não notam, não se importam. A impressão que eu tenho é que pertence à igreja, vem para ser servidos e não para servir. O vocacionado não. O vocacionado está atento a tudo e a todos, aos problemas de um, do outro. Papelzinho de bala no chão, olha só. Isso é ser igreja, isso é ser vocacionado. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito de ser igreja? Adorar a Deus, meus irmãos. O propósito de ser igreja é adorar a Deus. Mas como vamos adorar a Deus sendo igreja? Servindo. Veja o que diz o verso 13, voltando lá um instantinho. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Devemos crescer juntos, é o que Deus está dizendo. Crescer juntos em unidade, uns auxiliando aos outros.
Ser igreja é isso, é unidade. Ninguém pode ficar para trás, não, meus irmãos. Ninguém pode ficar para trás num processo de crescimento. Ninguém pode ficar para trás num processo de santificação. A não ser que você apenas pertença à igreja sem ser igreja. Para que isso? Verso 14 responde. Para que esse crescimento? Alcançar a unidade da fé, do conhecimento, chegar à maturidade, atingir a medida da plenitude de Cristo. Verso 14 ele fala o propósito. O propósito é que não sejamos mais... Oi? Tá meninos aí? Crianças? Então o propósito é esse, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Como que é a criança aqui? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo traz o exemplo de criança. Por que traz o exemplo de criança? Criança se encanta com tudo. Criança se encanta com aquela maravilhosa igreja que eu queria estar lá. Criança se encanta. Criança, ela se encanta com algo hoje, amanhã já não quer mais. Hoje estão felizes com um brinquedo, até que vejam outro mais interessante e sejam atraídas por ele. Crianças são levadas pelos sentimentos. Crianças são levadas pelo egoísmo do coração. Propósito é que não sejamos mais como crianças. Mas quando nós somos como igreja, vocacionados, nós vamos sendo edificados juntos, participando do mesmo crescimento. Nossa, crescimento é terrível porque o crescimento envolve sofrimento, o crescimento envolve quedas, tristezas, dor, tropeços. E para o crescimento, é necessário que isso aconteça. E é assim que tem que ser. De vez em quando eu vejo uns filhos meus, sofrendo, e eu sofro junto. Mas é importante que seja assim. Tem que ser assim. E por quê? Senão não amadurece, meus irmãos. Se nós protegermos, é pajeando. Ixi, não teve manifestações. Mas quando nós ficamos pajeando os nossos filhos, bajular é de carinho. Pajear é você estar ali protegendo. Talvez não seja esse termo, mas vocês estão entendendo aqui, protegendo o tempo todo, não cresce, não desenvolve, não amadurece. Então, os sofrimentos, os tropeços, as quedas, tristezas, dor, são necessários para o crescimento. Porque diz o verso 13, que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então é necessário para a maturidade. E a maturidade não é qualquer uma, a referência aqui é a estatura, que é Jesus Cristo. Então que alcancemos, que sejamos semelhantes a eles. Então ao invés de sermos crianças, devemos seguir, não os impulsos do coração, mas nós devemos seguir a palavra de Deus, que é a verdade. É essa palavra de Deus que revela a nós os desejos de Deus para a nossa vida. Quer saber o que Deus quer para você? Não se engane com o seu coração, mas reflita na palavra de Deus, porque ela vai revelar os desejos que Deus tem para você. Então, eu acho que estou ficando cada dia piorando. Eu estou ficando meio que xiita. E aí quando eu ouço assim,
eu estou buscando a vontade de Deus para minha vida. Oi? Como assim está buscando? Cara, tá tão próximo, tá tão perto. Tá tão perto. Quem tá aqui do teu lado, ó, debaixo do teu braço, o negócio caiu de novo. Tá aqui, ó. Como que você está buscando? Se você já tem. A vontade de Deus para sua vida está revelada nas Escrituras. Está explícito nas suas páginas. Basta crer. Basta obedecer. Agora, crer e obedecer, infelizmente, não são para os que fazem parte da igreja. Crer e obedecer são para os vocacionados. Para aqueles que são igreja. Olha a grande diferença. Verso 16, ele vai trazer mais uma vez a ideia de ser igreja. Ele vai finalizar dizendo, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a unidade, a edificação mútua, a coletividade. Ser igreja é isso, não é individualidades. Aqui não tem mais espaço para individualidades. Aqui é coletivo. A palavra não se refere a nós indivíduos, não. É servindo no reino de Deus, para o reino de Deus. Tudo é o reino de Deus. Eita, que eu não percebi. Olha de novo a pergunta. Diante disso tudo, quem quer ser igreja? Você acha que é fácil? Claro que não. Não é para quem quer. Estamos de novo, classe dos novos membros. Não é para quem quer. É para quem é vocacionado. Para quem é chamado. Quem quer ser igreja? Meus irmãos, meu apelo nessa noite, a minha igreja, olha que prepotência, eu não resisti. Vão melhorar. O meu apelo nessa noite, a nossa igreja, é que, se você compreendeu essa mensagem, você tome a decisão de não ser mais um mero espectador. Vou deixar o silêncio. Se o Senhor Jesus Cristo tem incomodado seu coração por meio do Espírito Santo, mostrando que você apenas frequenta um banco, eu lhe digo, não resista à sua voz, não resista à palavra do Senhor, porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus não nos chamou para sermos apenas associados de uma instituição chamada igreja, de uma instituição humana, mas membros ativos do corpo de Cristo. E se você ainda não experimentou o novo nascimento, se você ainda não tomou uma decisão por entregar a sua vida a Jesus Cristo, de nascer de novo, o seu primeiro passo não é se associar a nós como instituição. O seu primeiro passo é arrepender-se e render-se. Arrepender-se, render-se totalmente a quem? A Jesus Cristo, como seu Salvador e como seu Senhor. É Ele quem te salva, é Ele quem te regenera, é Ele quem te insere em sua igreja. Por fim, se você já é
salvo em Jesus Cristo, se você tem certeza que você já entregou a sua vida a Jesus Cristo e tem vivido no dilema, né, de ser apenas um visitante dominical, descumprindo a vocação e escondendo os dons que Deus lhe deu, esta palavra é para você. E o grande desafio é você romper com o comodismo. E assuma hoje mesmo, assuma hoje o compromisso público de servir, de caminhar em unidade, de se envolver de fato na vida dessa igreja. Diga sim ao chamado do Senhor. Você pode dizer: eu não quero apenas estar na igreja. Eu quero viver como igreja. Pense nisso. Aceite esse desafio de um mero participante a ser igreja de Jesus Cristo, o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome,